Boa noite! Programa Palavra Franca começa agora mais uma edição ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui em Valparaíso. Gente, fazendo aí um balanço aí ao nosso último programa do ano, eu já quero desejar meu feliz ano novo a todos vocês. E fazendo um breve resumo aí desse ano de 2022, ano de muitas emoções, gente. Perdemos duas majestades, né? A Rainha Elizabeth, e agora perdemos Pelé, esse ícone do futebol brasileiro, o qual eu quero começar o programa de hoje mandando um abraço, né, e meus sinceros sentimentos à Dona Celeste, sua mãe, que certamente está sentindo a falta desse brasileiro lá de Três Corações, que saiu de 3 corações para 8 bilhões de corações, porque o planeta todo conhece o nosso Pelé. E aqui eu presto as minhas homenagens a esse grande ícone do futebol brasileiro. Com essas palavras eu quero iniciar o programa hoje cumprimentando ele, que é advogado, psicoterapeuta clínico e pastor, coordenador do projeto Instituto Clama Brasil. Pastor, meu amigo, líder, Pastor Ângelo, gente. Ele começa com J, C, Aires, mas a gente chama carinhosamente Pastor Ângelo. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Jaimilson. Boa noite, você que está nos acompanhando e vai nos acompanhar também através desta mídia, desta rede social do programa Palavra Franca. É uma satisfação para mim estarmos aqui esta noite. Terminando o ano, né? Terminando o ano, é o último programa do ano. Quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, pastor. Muito obrigado. Você, para mim, é uma pessoa que dá minha mais alta estima e consideração. Eu estou muito feliz de terminar o ano com chave de ouro o programa, com a sua presença. Nosso muito obrigado ao senhor. A senhora, sua esposa, minha amiga, Dona Eni, um abraço, viu, Dona Eni? E obrigado por liberar aqui o chefe aqui, viu? Pastor Ângelo, com muita satisfação e aproveitando o momento que o Brasil está vivendo, esse momento de mudança de ano, final de ano, ano novo, o Instituto Clama Brasil, por que ele tem esse nome? Como é que nasceu essa ideia da criação do Instituto Clama Brasil? Na verdade, o começo não é com o Instituto. Ah, não? Não. Interessante. O Instituto ele tem pouco mais de um ano de existência. Na verdade, tudo começou com o projeto Clamor pelo Brasil. Sim. Em 2014, nós começamos a ir à Praça dos Três Poderes, em Brasília, para orarmos pela nação brasileira. Sim. Já vínhamos orando pelo Brasil como igreja, como crentes, mas de uma maneira mais efetiva, na Praça dos Três Poderes. Tudo começou em 2014. Não tinha ainda nem projeto Clamor pelo Brasil. Nós íamos à praça. Convidamos alguns amigos, alguns crentes, para intercedermos em favor do país. Sim. E a coisa foi amadurecendo, né, como objetivo de oração. E em 2016, nós sentimos a necessidade de fazermos algo além de estarmos orando na praça. E Deus colocou em nosso coração o desejo de passarmos 40 dias de oração e jejum pelo Brasil. E nós íamos procurar um roteiro de oração com o pastor Edson Queiroz, da Igreja Batista de Marília, em São Paulo. Olha aí. E descobrimos que o projeto do pastor Edson Queiroz, naquele ano de 2016, não ia ser levado a efeito, porque ele havia morrido no meio do ano. E o instituto, ou a instituição que geria aqueles 40 dias de oração, que ele tinha, inclusive, um livro-texto de 40 meditações
de oração, cada ano tinha um tema diferente. Nós então falamos, então nós vamos produzir as 40 meditações para que nós fizéssemos. Foi quando surgiu o livro 40 Dias de Oração, Clamor pelo Brasil, que eu, inclusive, faço questão já de lhe dar como presente um exemplar deste livro de 40 Dias de Oração e Jejum pelo Brasil. Muito obrigado. E nós pensamos, quando fizemos o material, o conteúdo foi tão bom que nós pensamos, vamos fazer um livro. Sim. E foi o que aconteceu. Em 2016, esse livro foi editado, 5.000 exemplares, para que nós pudéssemos fazer a divulgação de que estaríamos orando do dia 28 de julho até o dia 7 de setembro. 40 dias de oração pelo Brasil, terminando no dia 7 de setembro, que é o dia da independência do nosso país. Nós fomos a Lusiânia com um pastor amigo e fomos visitar alguns vereadores de Lusiânia. E entramos num gabinete de uma vereadora, a vereadora Gleide, da Assembleia de Deus de Lusiânia, e ela perguntou, já foi feito o lançamento do livro? Quando foi feito? Nós não tínhamos pensado nisso. E veio então a sugestão de fazer o lançamento do livro na Câmara Municipal de Lusiânia. Nós já orávamos na praça e agora nós estávamos com uma proposta de 40 dias de oração. E não pensávamos que poderíamos fazer um lançamento do livro, como livro, numa Câmara Municipal. E foi tudo planejado. No dia 26 de setembro de 2016, tivemos uma sessão solene clamor pelo Brasil para o lançamento do livro. Olha só. Naquele momento, quando fizemos a programação, os vereadores falaram, alguns pastores falaram, nós tivemos muita oração e Deus me deu a oportunidade de desenvolver uma ligeira meditação sobre oração pelo país. Sim. No final, pegamos uma bandeira e nós abrimos esta bandeira lá na Câmara Municipal e o presidente da Câmara, na época, o vereador Murilo, ele ficou conosco debaixo da bandeira. E quando nós terminamos aquele clamor debaixo da bandeira, 4 pessoas segurando a bandeira e nós ficamos embaixo, o vereador ele falou no meu ouvido, pastor, a partir de hoje, aqui não vai ser só uma casa política, vai ser também a casa de Deus. Olha aí, que legal. Aquilo marcou muito no meu coração. Nós já tínhamos o clamor na praça, toda primeira sexta-feira do mês nós estávamos na praça, lá dos Três Poderes, orando. Nós já tínhamos o livro, que já estávamos desenvolvendo os 40 dias de oração. E agora lá na Câmara, o vereador Murilo diz que ali, a partir daquele momento, aquela casa não seria só uma casa política. Eu cheguei para ele e falei assim, vereador, eu posso dar esta declaração para que todos ouçam o que o senhor disse? Ele falou que assim, não. Eu já tinha falado, estava em voz alta, já tinha anunciado. Né? Ele me nega, ele falou assim, não. Eu falei assim, por que não vai deixar eu falar, né? Eu gostaria de dar essa notícia para todos. Ele falou assim, não, pastor, quem vai falar sou eu. Olha só, ele mesmo. Ele mesmo, então, pega o microfone na minha mão e fala, o que eu disse para o pastor é que a partir de hoje esta casa não será apenas uma casa política, mas uma casa de Deus. Quando ele fala isso, nós, depois daquela reunião, nós fomos para um reservado, onde teve um coquetel oferecido pela Câmara para o lançamento do livro. Naquele momento, o irmão Alberto Cruz, que era da Assembleia de Deus Ágape de Lusiânia, ele me chamou à parte e falou, senhor pastor, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos deu e nos deu a cidade. Eu falei assim, irmão Alberto, Deus está falando no meu coração, que ele quer mais do que o que foi feito. Olha aí. Nós hoje temos Clamor na Praça, um livro para 40 dias de oração, e agora nós temos uma sessão solene Clamor pelo Brasil.
Em Lusiânia. Em Lusiânia. Deus está me falando que nós temos que promover um projeto que alcance todas as câmaras municipais com este clamor. Inclusive já fizemos aqui no Valparaíso. Em Valparaíso 2 vezes. Né? Daqui em Valparaíso já tivemos 2 vezes esta sessão solene. Já tivemos na Câmara Federal em Brasília e na Assembleia Legislativa de Brasília, do Distrito Federal. Né? E já tivemos em várias outras cidades do Brasil a sessão solene, clamor pelo Brasil. Então, aí, a partir daquele momento, surgiu o projeto Clamor pelo Brasil. E esse projeto já alcançou várias cidades em vários estados do Brasil. Só não tivemos ainda nos estados do Nordeste, 3 estados do Nordeste que ainda não teve, e os estados do Norte, com exceção do Tocantins e do Pará, onde nós já realizamos o trabalho do projeto Clamor pelo Brasil. E a coisa foi sendo desenvolvida de tal forma que vimos a necessidade de institucionalizar o projeto. Aí então surgiu o Instituto Clama Brasil, que é um instituto que veio trazer respaldo para o projeto, mas que tem no seu bojo, no seu objetivo, algumas ações que nós estamos desenvolvendo. Além do livro, como uma editora, nós temos também este livreto aqui, pastor. Queria passar também para o irmão, né? Esse livreto, ele conta a respeito da palavra de Deus. São 34 páginas com versículos bíblicos, começando falando da Bíblia, falando de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é único. Sim. Depois vem o pecado. Depois do pecado vem o amor de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Vem o arrependimento, porque se não houver arrependimento, não tem salvação. Vem o perdão, que também só tem perdão para quem se arrepende e recebe a Jesus como Salvador. Falamos de esperança, falamos de eternidade, de céu, de misericórdia, de ajuda divina, ajuda na tristeza, vida abundante, e fala sobre Jesus Cristo e a esperança. E a única esperança é Jesus Cristo. Portanto, é um plano de salvação. Sim, sim. E já temos distribuído, e inicialmente eram 5.000 exemplares mês. E agora nós estamos saindo para 10.000 exemplares mês para ser distribuído. Quando eu vou distribuir esse livreto, pastor, eu falo assim, olha, esse aqui é uma porção da palavra de Deus e custa 50 centavos. Aí a pessoa olha para mim e fala assim, mas eu não tenho dinheiro aqui, eu não tenho 50 centavos. Eu falo assim, não tem importância. Se você prometer ler, não precisa pagar, é seu. Que legal, é uma maneira de evangelizar, né? Então, aí entrou essa questão do evangelismo do Instituto. Nós estamos pensando numa questão também de uma rádio, de uma assistência social através da sede do Instituto, que fica na Candangolândia. A palavra é meio pesada, as pessoas falam candang, o que é candang? O pessoal às vezes engasga um pouquinho, até só letrar. É Candangolândia, é uma cidade satélite, berço da cidade de Brasília. Né? Cidade dos candangos. Que veio a questão dos candangos, né? Então é a cidade dos candangos. Quem veio para Brasília, veio para Brasília para construção da cidade, da nova capital. Então nós temos a sede lá, junto com a primeira igreja batista na Candangolândia, onde fica a sede do Instituto Clama Brasil. E nós temos feito um trabalho também de divulgação com esse material do pastor Marcelo Lomba, que hoje está no Paraná. Ele, na época que foi editado esse livro, ele foi editado para ajudar uma igreja na aquisição do seu patrimônio
de culto, o seu templo. Sim. E nós temos usado este material para evangelizar as crianças. Né? Então, nós temos um trabalho de evangelismo, de evangelização, que é o objetivo do Instituto Clama Brasil. Ó, gente, muito bom esse trabalho para criança. Depois você entra em contato aí com o pastor Ângelo e faz seu pedido aí, né? Para suas crianças terem um material de qualidade, um material, né? Também espiritual, né? Que legal, pastor. Então, o projeto Clama Brasil é para andar em todas as câmaras. Sim. Antes disso, falando de criança, eu quero também apresentar que este livro, que tem 40 meditações, uma por dia, tá? Para adultos, ele também vem com uma meditação para criança. Então são legal. 40 meditações para adultos e 40 meditações para crianças. Por exemplo, aqui, ó, o 13º dia, a oração de Maria. Olha aí. Né? Quando Maria recebe a notícia do anjo Gabriel, ela faz uma oração colocando-se à disposição de Deus. Então aqui, a autora dessas 40 meditações desenvolve um trabalho para as crianças. Que legal, gente. Ó, gente, adquira esse livro até para ajudar na obra. Isso. 40 dias de oração e jejum, clamou pelo Brasil. Qual é a editora, pastor? Qual é a editora aqui? Olegna Editora. Essa história Olha aqui, tá mandando aqui um abraço aqui, nossa amiga Kátia. Um abraço, viu, Kátia? Obrigado. Vamos aproveitar e mandar um abraço pro pessoal que tá ao vivo aqui nos assistindo. Meu amigo José Alves, lá do bairro Anhanguera, né? Setor Chacanhanguera, mandando boa noite e feliz ano novo para nós. Aí, obrigado, viu, José Alves? A nossa amiga Kátia, minha amiga missionária Kátia, que está em Curitiba, nos assistindo lá de Curitiba, olha só. A Maria Eduarda Martins também mandou boa noite. Um abraço aí, viu, Kátia? Para Curitiba e para toda a sua família que está em Curitiba, todo o pessoal que nos assiste em Curitiba. Muito bom. Então, a editora Olegna. Isso. Como é que é a história dessa editora Olegna? Essa editora, basicamente, também surgiu, não é do Instituto, mas ela surgiu como apoio ao Instituto, porque nós desejamos desenvolver um ministério da literatura também. Sim. E dentro do Instituto. Com a criação do Instituto veio então uma parceria com a editora para que pudéssemos editar o nosso material. Só que essa editora também, qualquer pessoa também quiser lançar seu livro, Sim. quiser fazer sua literatura, é só entrar em contato também com o senhor. Isso. O primeiro trabalho da editora, na verdade, depois do livro do Instituto Clama Brasil, foi esse de poemas, Na Calada da Noite. É uma coletânea de alguns, eu acho que tem uns 25 poemas aqui, não só religioso, mas também secular, sim. Para a meditação, que nos ajuda também em arrecadarmos os recursos necessários para o Instituto. E essa edição, esse livro é da escritora Josier. Isso, Josier. Quero mandar um abraço também que está nos assistindo. E agradecer também, porque eu também ganhei um livro desse, né? Obrigado, viu, Joseni? Obrigado, pastor Ângelo. E eu recomendo, viu, gente? É um livro bem... São 34 páginas, você vai viajar nessa leitura da nossa amiga escritora Josier. Pastor, agora me diga uma coisa. A intenção desse clamor... como é que o senhor organiza esses clamores? Qual é a agenda anual desse clamor? Mensalmente, nós estamos na Praça dos Três Poderes, toda primeira sexta-feira à noite, das 21 às 0 horas. É uma vigília de oração de 3 horas, é um terço, como é que eu digo? A segunda vigília da noite, vigília da noite. E nós, primeira sexta-feira, nós estamos orando. E hoje nós oramos já com
dezenas de cidades simultaneamente. Olha só. A partir de Brasília, nós nos reunimos em Brasília e em várias outras cidades do Brasil, nós estamos orando toda primeira sexta-feira pelo Brasil, pelos três poderes. Por isso nós estamos na Praça dos Três Poderes, que o Brasil conhece como Praça dos Três Poderes, mas nós a chamamos diferente. Nós chamamos a Praça dos Quatro Poderes. Por que nós a chamamos de Praça dos Quatro Poderes? Sim, sim. Porque ali nós temos o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Poder de Deus. Opa! Tá? A partir de 2018 nós vimos o poder de Deus interferindo na política brasileira e vimos a Igreja de Jesus se envolvendo com a política do Brasil, despertando pelo nosso compromisso como cidadão brasileiro e cidadão da pátria celeste. Então nós temos esta obrigação de estar envolvidos com a vida social do nosso país, não só clamando, mas agindo com bom testemunho e com boas ações também. Então, a partir da praça, toda primeira sexta-feira nós nos reunimos para oração. Bom, E com o advento do Instituto, nós tivemos uma ampliação. Quando Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, ele abriu o Palácio do Planalto para visitação. E desde janeiro de 2018, 2019, só paramos por conta da pandemia, né? Mas todo primeiro domingo do mês, nós entrávamos dentro do Palácio do Planalto, no tour que era feito, e nós fazíamos um tour de oração. Olha aí, que legal. Era uma oração silenciosa. Chegamos a fechar por alguns meses os participantes desse tour, 25 pessoas, só íamos nós. E o objetivo não era só de conhecer o palácio, mas de orar. E nós orávamos em todos os cantos do palácio. Enquanto o guia estava dando notícia do que era o palácio, nós estávamos ali orando a Deus, intercedendo, porque a visita terminava no gabinete do presidente. E nós entrávamos no gabinete do presidente e orávamos para que Deus viesse a dirigir a nação brasileira, que o presidente fosse apenas um instrumento de Deus. No momento que abrirem novamente o palácio para essa visitação, nós voltaremos a estar dentro do Palácio do Planalto, orando ao nosso Deus. E toda sexta-feira, ao 12:30, tem um culto no palácio. É mesmo? Tá? Toda sexta-feira. E nós temos participado desses eventos ali no palácio, também clamando a Deus. No Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto, né? Do Planalto. É importante dizer, gente, porque há uma diferença. A Alvorada é a residência onde ele mora com a família. E o Palácio do Planalto onde ele trabalha. Administrativo, onde ele despacha, né? Exato. Muito bem. E o que acontece com esse movimento que nós fazemos? Há um despertamento para que aqueles que participem da oração e da busca da orientação de Deus para o nosso país. Nós vimos que, infelizmente, nesses últimos 4 anos, nós não tivemos a harmonia dos três poderes, né? Nós vimos que os três poderes trabalharam separadamente e um tentando extrapolar o poder do outro e também o próprio trabalho um do outro. E não houve essa harmonia, porque na Constituição diz que os três poderes eles são harmoniosos entre si. E nós temos orado para que esta harmonia aconteça para o bem da nação brasileira. Mas aí vem uma coisa interessante e até curiosa, pastor Jaimilson. No primeiro domingo do mês, existe a troca da bandeira nacional. A Praça dos Três Poderes, ela é constituída do prédio do Executivo, Legislativo e do Judiciário. Mas ali também, na praça, tem um mastro de 100 metros de altura, aonde é colocada uma bandeira
que pesa fechada 90 quilos. Nossa. E é a maior bandeira exposta em céu aberto no mundo. É a bandeira brasileira aqui em Brasília. É onde fica o Panteão, o famoso Panteão. Do lado do Panteão da Pátria, né? Que é aquele conjunto turístico e pátrio que nós temos ali na praça, que para nós é a Praça dos Quatro Poderes. Então, quando nós temos a troca da bandeira, porque todo mês isso acontece, Todo mês eles todo mês. Nós não vamos depois de amanhã, que é o primeiro domingo do ano, por causa da posse, né? Que é o dia da posse. Todo 1º de janeiro é dia de posse. E por isso vai ser feito no segundo domingo, por conta da posse. Em setembro também, outubro teve as eleições no 1º domingo. Também não teve a troca da bandeira no 1º domingo. Foi no segundo domingo. Porque só troca o dia quando há um evento como este. No caso, foi as eleições em outubro, e agora é o dia da posse do presidente de 4 em 4 anos. E quando cai no 1º domingo, como agora vai cair, essa troca é transferida para o segundo domingo do mês. O que acontece mensalmente? Nós vamos até a praça. Nós temos uma bandeira que é enorme, essa bandeira, eu não me lembro agora qual é a metragem dela, mas ela é muito grande. Mais de 5 metros, com certeza. A nossa. Nós usamos essa bandeira para que no ato profético simbólico, nós usemos 4 pessoas para abrir a bandeira. E cada uma dessas pessoas representa um dos poderes, ou seja, o povo, o executivo, o legislativo e o judiciário. Quando acontece a troca no 1º domingo, nós vamos até o mastro, ali na praça, e antes dela subir, nos dão 10 minutos antes dela subir, e nós fazemos ali um clamor ao nosso Deus. E nós tocamos na bandeira. Antes dela subir. Todo mês nós temos feito isso, desde 2019. Deus deu esta visão de abençoarmos a nação brasileira, simbolicamente profetizando a bênção de Deus para a nação brasileira. Quando a bandeira sobe, nós oramos, passamos um tempo orando enquanto ela está subindo, que ela sobe bem devagarinho, né? Pedindo que o Brasil da corrupção, o Brasil da idolatria, da feitiçaria, do aborto, do homossexualismo, enfim, de todas essas ideologias satânicas de esquerda que vieram através do comunismo, socialismo, separando Deus da política do país, nós oramos para que isso não aconteça com o Brasil e que nós sejamos livres destas ideologias e destas manifestações demoníacas contra a igreja, contra a família e contra a pátria. Porque quem luta contra a pátria são os inimigos de Deus. Porque Deus estabeleceu uma nação, Deus estabeleceu uma família que sustenta uma nação, e esta família que sustenta uma nação é ela que nos traz a liberdade. Porque não existe liberdade sem Jesus. Não existe liberdade sem Deus. E nós proclamamos isso a cada 1º domingo, quando da troca da bandeira e quando deste ato profético com a bandeira, quando nós entendemos que Deus é que está governando a nossa nação. Interessante, e aí vendo toda essa disponibilidade do senhor, o senhor também tem uma equipe, também que te ajuda, né? Mais ou menos quando a sua equipe? Olha, eu não tenho como precisar, porque essa equipe é em cada estado, em cada cidade do Brasil. E ela é muito, como eu digo, rotativo. É rotativo. Volátil. Isso. Mas, efetivamente, nós temos o irmão Ronaldo Carneiro, da cidade de Iconha, no Espírito Santo. Nós temos o irmão Alberto Cruz, que hoje está em Goiânia, que ela é de Lusiânia, ele agora está em Goiânia, e é um homem de Deus. Temos a pastora Cristiane de Ourucuri, em Pernambuco, o agreste pernambucano.
né? E temos algumas pessoas em Palmas, no Tocantins, e temos o irmão Valdir, da cidade de Cáceres, no Mato Grosso, e muitos outros, assim, que infelizmente me perdoem de eu esquecer o nome assim agora, nesse momento, mas é um exército que Deus está levantando, porque o objetivo do projeto é alcançar as 5.570 cidades do Brasil. Nós temos 5.570 cidades no Brasil e nós queremos levar o projeto Clamor pelo Brasil. Clamor na primeira sexta-feira do mês na praça, o 40 dias de oração e uma vez no ano a sessão solene Clamor pelo Brasil nas câmaras municipais. Muito bem. Vendo aí essa sua disponibilidade de estar intercedendo pela nação, e aí com certeza as pessoas que nos assistem, e aí tratar de política no meio da igreja virou um tabu. E aí o que eu queria perguntar para o senhor, para que os que estão também nos assistindo possam também entender, né? Quero até mandar um abraço para a pastora Francisca, que está mandando um abraço. Boa noite, Francisca. Obrigado aí pela audiência. A Miriam, a doutora Miriam, que também é psicoterapeuta, viu? Psicoterapeuta, psicanalista. E através do irmão, ela é minha amiga também agora. Ah, sim, muito bem. E vai ver novidades, né? Isso. E um grande abraço para ela. Eu estou torcendo pela Luísa. Luísa Luzia, acho que é Luzia, é neta dela. Ah, tá. E é escritora de 14 anos. Novidade aí, olha. Parabéns, parabéns. Obrigado, Miriam, pela audiência. A minha pergunta é, pastor, e aí, como isso virou um tabu, qual é o equilíbrio aí? Igreja, ao passo que nós tratamos de política, como que a gente faz aí para saber não só participar e colaborar, mas também saber separar uma coisa da outra? Pergunto, tem como caminhar junto as duas? Pastor, essa é uma sistemática bem complicada. Infelizmente, as pessoas não entendem uma máxima entre os evangélicos, principalmente entre os evangélicos. Sim, separação de igreja e Estado. Esta separação de igreja e Estado é uma separação de interferência. Nem a igreja interfere na vida do Estado e nem o Estado interfere na vida da igreja. Há uma separação. Ambos têm autonomia. A igreja tem autonomia religiosa e espiritual. E o Estado tem autonomia administrativa e cultural. Então não tem o que discutir, isso não se mistura. Na verdade, isso não se mistura, e não deve se misturar. Sim. Só que, quem é que participa da igreja? Quem é que participa do Estado? São as mesmas pessoas. Sim. É o cidadão que participa da igreja, porque é cidadão do reino celestial. Mas esse cidadão do reino celestial, ele é cidadão de uma pátria terrena. E nós estamos falando de Brasil, é um brasileiro. Então o brasileiro que é um cristão, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não pode desassociar que ele é cidadão dos céus, mas é cidadão terreno. O apóstolo Pedro diz que nós somos o quê? Peregrinos na terra. Nós estamos aqui, não somos daqui. Quando Jesus foi perguntado por Pilatos no seu julgamento, e foi a única vez que Jesus abriu a boca, porque o tempo todo ele ficou de boca fechada, ele não respondeu a ninguém, nada. Mas Pilatos perguntou para Jesus, e aí? Você é rei dos judeus? Aí ele olha para o Pilatos, eu como um bom carioca, vou usar o linguajar do carioca. Jesus olhou para Pilatos e falou assim, cara, não se preocupe comigo, o teu reino é terreno, o meu reino é do céu, o meu reino é eterno, o seu é passageiro, você está governando enquanto você está vivo, agora eu não, eu governo enquanto estou aqui vivo e depois que eu morrer eu vou continuar governando porque o meu reino é eterno, porque eu vou ressuscitar e eu com a ressurreição eu vou ser eterno, eu nunca mais vou morrer, porque quem crê em mim, ainda que morra, viverá, tem a vida eterna. Esse é o cidadão do céu. Mas nós não podemos desassociar, pastor Jaimilson, que o cidadão do céu é o mesmo cidadão da terra.
Então, quando a gente fala que é uma separação entre igreja e Estado, nós temos que entender que é uma interferência de igreja no Estado e do Estado na igreja. Isso não existe. Não pode existir. Está separado. Tá certo? Mas política já é outra coisa. Eu faço política lá em casa. Cheguei lá em casa hoje, por volta das 8 da noite, cansado. Eu e a minha esposa chegamos e fomos ver quem ia tomar banho primeiro. Aí eu falei para ela, eu tenho um compromisso às 9 horas, são 8 horas da noite, eu só vou jantar na volta. Aí ela falou que assim, mas eu não vou com você, então você toma banho primeiro. Mas ela estava tão cansada que eu falei para ela assim, não, eu vou esperar você tomar banho primeiro, depois eu tomo. Isso é política. Isso é política. Articulação. Articulação. Né? Como é que fala que a gente não pode se envolver com política se a gente faz política dentro de casa? Sim. Até para tomar um banho. Sim, sim. Até para um reconhecer o cansaço do outro. Então, não pode haver desassociação do cristão com a política. Agora, tem que ser uma boa política. Sim, sim. Nós vamos olhar para José, o chamado José do Egito, governador, um homem mais influente, mais poderoso do Egito, que não era egípcio, que era um escravo. Ele só ficava abaixo do faraó. Só ficava, e era um escravo. Sim, sim. Eu sou escravo de Jesus. Eu só fico abaixo de Jesus. E pronto. Agora, se José foi usado por Deus para a política no Egito, para que o povo de Jacó, o povo de Israel não morresse, não perecesse de fome, a mesma coisa hoje. Nós somos usados instrumentos de Deus dentro da política e para fazer a boa política. Outro exemplo é Daniel, outro exemplo é Neemias, outro exemplo é Esdras, outro exemplo é Isaías. Ou seja, a Bíblia está cheia de exemplos. Exemplo de homens de Deus que serviram a política do seu país e do seu tempo. E fizeram um bom trabalho. O grande problema é esse, né, de não se corromper. E o grande exemplo de não corrupção é de Daniel. Então a gente pode fazer política sem se corromper. A gente pode fazer política e viver política. Quão bom seria se todos tivessem Jesus no coração, os nossos políticos não seriam corruptos, não teria lava-jato, não teria juiz para julgar e juiz para desfazer o julgamento, porque com Jesus, lá como José, como Daniel, como Neemias, que exemplo de Neemias? Neemias governou Israel por 13 anos, depois de ter reconstruído o muro. E ele, que era copeiro de uma pessoa de íntima confiança do rei, que dominava Israel, ele foi promovido a governador e ele sobreviveu sem o salário de governador. Pelo contrário, ele pegava o que ele tinha dele e aí aplicava no governo que ele estava administrando. Olha que bênção! Se tivéssemos políticos hoje, veja o que Bolsonaro fez. Bolsonaro teve cartão corporativo, Bolsonaro teve cartão como presidente e não usou. Bolsonaro, quando fazia viagem, ele ficava nas embaixadas do Brasil, nos outros países, para não onerar o cofre público do dinheiro público com hospedagem e com coisas fúteis, passageiro, quando outros governantes assim não fazem. Uma prática totalmente diferente. Então, o cristão precisa estar dentro da política. Eu entendo que este é um chamamento de Deus. Sim, sim. As pessoas se confundiram comigo, achando que eu estava no projeto Clamor pelo Brasil para me lançar candidato na política. Chegaram por 2 vezes, queriam que eu me tornasse prefeito, vereador na campanha ou no pleito eleitoral para prefeito ou municipal em 2020. Né? Eu falei assim, Deus não me chamou para ser político. Agora, em 2022, queriam demais que eu fosse lançado como deputado federal. Eu disse, Deus não me chamou. Eu fiz uma prova com Deus e Deus me mostrou novamente que Ele não me chamou para política. Mas Deus chama outros para política. Deus pode te chamar para política. Deus pode chamar você para política. Só que você só deve aceitar se Deus te chamar
e que você entenda que é um ministério que Deus está dando para a sua vida. Aí não tem nada demais. Vai, inclusive, ter o apoio daqueles que são de Deus. Agora, não force a barra para proveito próprio, para participar da corrupção, para participar do sistema, porque isso não é prática daqueles que são de Deus. Então, política e cristianismo, política e igreja, política e servos de Deus é altamente compatível, desde que Deus esteja no controle. Muito bem. A Miriam mandou escrever aqui o nome da menina, a Luísa, tá? Luísa, a netinha dela. Um grande abraço, Luísa. Não a conheço ainda, quero conhecê-la, mas já aprendi a te amar pelo que eu li sobre o que você escreveu. 14 aninhos, pastor. Legal, e que bênção, legal. que raciocínio maravilhoso que aquela menina tem. Que Deus a abençoe, viu? Mandar um abraço para o nosso amigo Natanael, que também já esteve aqui conosco no programa, que é filho dela. E para a doutora Deise, que também esteve aqui conosco. Um abraço para vocês, gente. É engraçado eu ouvindo o senhor falar aí, e aí me veio aqui o seguinte pensamento. A gente pensa que dentro da política, o cristão, e muita gente não quer que o cristão se envolva com política, justamente para não se corromper. Porém, é sabido, e agora recentemente, um famoso pastor, que é cantor, até então eu não sei se ele se envolveu em política, não vi ele metido com política. Mas, mesmo sendo pastor e cristão e cantor, famoso, diga-se de passagem, ele deu a seguinte declaração num programa de uma TV aberta, famosa aqui no Brasil. Disse ele, abre aspas, o Brasil, criticando os irmãos que haviam afirmado, e que afirma essa frase, o Brasil não é de Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Isso aí um pastor famoso acabou de declarar numa TV aberta. Aí eu pergunto para o senhor, isso procede? Ele está certo? Ou será se ele pegou outro caminho? Isso existe. Eu não tenho conhecimento a respeito de uma declaração desse tipo. Vou responder, mas eu quero fazer uma prévia antes. Sim. Eu não entendo um cristão dizer-se que é comunista ou que aceita o comunismo e o socialismo. Comunismo, ele defende que não existe divindade nenhuma, não existe Deus e não existe divindade. Quem provê as necessidades cidadãs é o Estado, colocando o Estado como um Deus, como provedor. Isso é comunismo. Cristianismo. O que é cristianismo? Exatamente o oposto. Existe uma divindade, um único Deus, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Como que alguém pode dizer, eu sou cristão, e o cristão diz, Deus existe. E ele diz, eu sou cristão, mas sou comunista. Comunismo diz, Deus não existe. Não há como. Não bate. Não bate. É 1 mais 1 como 3. Não tem como, não vai dar certo, porque 1 mais 1 não é 3, não é 3. Então não tem como ser cristão e comunista. Aí nessa palavra, uma declaração desta é de alguém que é filho das trevas. Pode ter título de pastor, pode se dizer cristão, mas não é uma coisa nem a outra. Porque dizer que o Brasil não é de Jesus é a mesma coisa que está dizendo que Satanás é o dono do Brasil, porque não há outra força espiritual no mundo. Deus e o diabo, ou melhor, Deus e o diabo, porque o diabo está na esquerda, Deus está na direita. Eu não posso. Vamos trocar, né? Não vamos trocar o negócio aqui, não. Deus e o diabo são as duas forças que nós temos no mundo. Por que temos duas forças no mundo? No momento da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E disse para o homem, crescei e multiplicai, dominai sobre todas as coisas, e tudo que você disser, assim será feito conforme a tua palavra. Isso foi coisa de Deus. Veio o diabo e disse para o homem, olha, não é como Deus diz não, Deus está mentindo para vocês. Porque o mentiroso diz que o que fala a verdade é mentiroso. É impressionante isso. Acuse-o do que ele faz. Exatamente. Ele diz que você é aquilo que ele é. Né? Então, o diabo disse para o homem, não é bem assim não. E o homem foi na onda do diabo
e não deu ouvido para Deus. Olha que confusão que criou. Não foi, né? Olha a situação que nós vivemos hoje por conta de uma declaração desta. Aí vem um sujeito e fala que o Brasil não é de Jesus. Ele está dizendo que o Brasil então é de quem? É do diabo. Só tem os dois lados. Só tem os dois lados. Se não é de um, é do outro. Não é do outro. Como é que esse camarada pode ser intitulado de pastor? Desculpa-me, pastor sou eu, pastor é você. Declaramos Deus sobre todas as coisas e pronto. Deus existe. Nós somos servos de Deus, somos instrumentos de Deus e pronto. E no Brasil, quem está dirigindo o Brasil é Deus. Aí ele fala que Jesus Cristo não é Senhor do Brasil, ele está falando o quê? Então eu não o conheço, não sei de quem se trata, não quero nem saber. Né? Veio outro aí, que também se diz pastor, e diz que a Bíblia está errada, porque a Bíblia é racista. A Bíblia diz... Não, pois pronto, então nós estamos falando da mesma pessoa. Ah, é? O mesmo que disse isso, disse que a Bíblia é racista. Se tivesse me dito antes, eu não tinha gastado saliva. Eu fiquei até com a garganta aqui. Deixa eu lubrificar aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço aqui para minha amiga pastora Francisca, que está mandando boa noite, né? Feliz ano novo. Gente, eu quero mandar um abraço para o nosso patrocinador, meu amigo João Paulo. Você quer fazer o seu certificado digital? Procura o João Paulo, da Único Certificado Digital, tanto pessoa física como jurídica. Nosso amigo João Paulo. Um abraço, meu amigo João Paulo, que está lá em São Paulo, inclusive. Feliz ano novo aí para você e para sua família. E também, gente, mandar um abraço para o doutor Marcelo Sorriso, da Clínica Sorriso. Melhor clínica, você que está buscando deixar seu dente branco, vai lá na Clínica Sorriso, doutor Marcelo Sorriso. Mas, voltando... Peraí, deixa eu aproveitar o seu comercial e falar do João, porque ele fez o certificado digital para mim. Ah, ele fez o seu certificado? Fez o certificado digital e eu recomendo, porque me prestou um excelente serviço. Deixa eu contribuir aí com a sua propaganda. Olha aí, João, mais um crédito aí pro programa Palavra Franca, hein? Que tá divulgando aí. Quero agradecer a doutora Miriam, que também nos assiste. Ela tem um projeto sensacional com mulheres, gente. E eu queria mandar o meu abraço também para Miriam, porque conheci o trabalho dela, né? Tá vindo aí com novidades, né? Eu não vou adiantar aqui para não estragar a surpresa, né? Mas tá vindo aí com novidades. Doutora Miriam, muito obrigado. Natanel também, muito obrigado. Resumo então, pastor, para a gente passar para a próxima pergunta. O cristão pode sim participar da política, pode ser candidato, para a gente... O cristão pode ser candidato sem problema nenhum? Pode não, pastor. Pode não? Pode não. Então para tudo. Ele deve. Eu gostei. Ele não pode, ele deve. É um dever do cristão. Um dia minha filha estava comigo lá na Praça dos Três Poderes, nós fomos até ali o centro turístico do GDF, sim, ali na praça, e ela veio com uma literatura de divulgação turística do GDF. E ela rapidamente, porque ela é muito rápida em leitura, ela falou assim: pai, não tem uma igreja evangélica sendo indicada aqui. Olha aí. Por que isso? Eu falei que assim, minha filha, porque os crentes, a minha expressão para ela, os crentes não se envolvem na política. Então eles não podem incluir um roteiro religioso evangélico, porque eles não estão lá, está fazendo falta. Sim. Quem está lá é quem está tendencioso para uma outra área. Então nós precisamos ter crentes sinceros na política. É obrigação do cristão participar. Agora, o que ele não deve é se envolver com a corrupção e com a política malvada. Com a politicagem. Com a política. Isso, obrigado. Com a palavra certa. Ele pode fazer política e não politicagem. Então ele deve, ele não só pode. O que ele não pode é fazer politicagem. Aproveitando, quero até aproveitar esse momento e fazer um apelo aqui para você que nos assiste, gente. Valparaíso é uma cidade de mais de 200 mil habitantes e tem pouco mais de 80 mil eleitores. Se não me engano, 90, talvez agora, depois da última campanha. O que eu quero dizer para você que nos assiste? Você que mora em Valparaíso, transfira seu título para cá, participe da política local e se tiver um bom nome, tiver uma boa intenção,
Coloque seu nome à disposição aí, participe. Não basta ser pai, tem que participar, né? Exatamente. Não basta ser cidadão, precisa participar da vida política da nação. Muito bom, até rimou, né? Pastor Ângelo, pastor escritor, que também você escreve também, né? Coordenador do projeto Clamor pelo Brasil. A gente não podia terminar o programa, ou melhor, terminar o ano com um convidado tão especial como o senhor. Quero, antecipando meus agradecimentos, dizer que o programa está aberto para divulgar esse trabalho. Amém. Quero que o senhor volte mais vezes. Né? Essa é a primeira, na verdade, mas de outras que virão, certamente. E eu já quero deixar a agenda de 2023 aberta para o senhor voltar aqui e continuar divulgando esse trabalho, divulgar o trabalho aqui da Joseni, gente, na calada da noite, né? Adquira esse livro, Poesias, né? O 40 dias de jejum e oração, Clamor pelo Brasil, e esse livreto de evangelismo. E tem também o trabalho aqui das crianças. Tem mais um aqui também. Isso aqui a gente faz divulgação e distribuição graciosamente desse material, que é um material para adolescente, também para criança. Estilizado, né? Então chama atenção. E aqui ele está falando do caminho da paz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, o caminho da paz, caminha Jesus de maneira... São gibis, são 5 ou 6... não é da editora, esse material do Livro da Vida, de uma organização internacional que faz literatura, principalmente nesse estilo de literatura, né? Para adolescentes, né? Para adolescentes. Como é que entra em contato com o senhor? Você deixa seu contato aí, suas redes sociais, para o pessoal te encontrar e até levar para sua igreja o projeto Clamor pelo Brasil, ou então... né? O programa Palavra Franca hoje ele fala para o Brasil inteiro, né? Para o mundo. Para o mundo, na verdade, né? Então, quem quiser encontrar o seu, como é que faz? Eu creio que é minha irmã, Débora, que está nos Estados Unidos, em Orlando. Olha, ela esteja nos acompanhando, porque mandamos o link, e sempre que eu mando, ela está assistindo. Possivelmente ela esteja... Ela não gosta de escrever, de dizer, mas ela às vezes assiste. Está assistindo. Lá em Orlando. Então está fora do Brasil também, né? Muito bom. Então alcançando. Um abraço, viu, Débora? Obrigado aí pela audiência. E o que acontece? Pode entrar em contato conosco através do telefone e também através do e-mail e das redes sociais. Nós temos o Instagram, temos o YouTube, Instituto Clama Brasil. Esse tudo junto, Instituto Clama Brasil. Você vai nos acompanhar na rede social. E através do e-mail falecomoprojeto@gmail.com. Fale com o projeto, tudo junto, né? Fale com o projeto @gmail.com. E pelo telefone, pelo WhatsApp, 61, que é o DDD de Brasília. Anota aí, gente. 61 981 905374. 81905374. Com 9 na frente. Foi rápido, hein? Deixa eu ver se eu faço rápido assim também. 81905374. Olha, engasgou. Meu pastor, meu amigo, doutor também, que ele é também advogado, né? Terminando o ano, quais são aí as perspectivas para 2023? Pastor, foi um ano difícil. Depois de pandemia, depois do mundo ter sido testado por um vírus, e o teste foi de manipulação e controle social em todas as partes do mundo. Foram 2 anos onde uma máscara não evita o contágio. O vírus é infinitamente tão pequeno que não existe um tecido que poderia evitá-lo. Uma máscara que trouxe uma revelação. É fácil dominar as pessoas. E o mundo foi dominado. De alguma forma, não saia de casa,
use máscara, não faça isso, não faça aquilo, e tudo que se falava, se fez. Então foi um ano muito difícil, de uma readaptação, onde nós tínhamos medo de sair de casa e ser contaminados, não colocávamos as mãos em determinados ambientes com medo do contágio. Chegávamos em casa, fazíamos uma lavagem, trocava de roupa, não entrava com calçado dentro de casa. Enfim, foi um transtorno social muito grande. E o 2022 veio uma campanha gerais no Brasil, onde muitas coisas aconteceram, a liberdade foi tirada, a perseguição foi muito clara, então foi um ano muito difícil. Estamos terminando o ano. Amanhã é o último dia deste ano. Já no domingo começamos um novo ano. Qual é a perspectiva deste novo ano? Vai ter alguma mudança? As coisas vão ser diferentes? A minha expectativa continua sendo a mesma, como sempre aconteceu a cada virada de ano. Nós precisamos renovar as nossas forças espirituais. Precisamos nos comprometer mais com Deus. Precisamos buscar entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque quando nós buscamos a Deus, nós somos achados por Ele. E Ele traz-nos bênção, porque aquele que busca a Deus não é desprezado. Aquele que busca a Deus tem esperança. Se pôs muita esperança no homem, muita esperança na instituição, muita esperança nas autoridades. Isso vai acontecer, aquilo outro vai acontecer, mas sempre colocando a esperança em Deus. Fora de Deus. O que nós precisamos, e a minha expectativa, é que toda essa experiência que vivemos vai nos levar mais perto de Deus. Hoje eu vi isto lá no QG do Exército em Brasília. Eu vi um povo, cerca de 500 mil pessoas ajoelhadas buscando a Deus. Então, este é o momento. A minha expectativa é que, a partir do próximo ano, seja o que vier, nós vamos estar mais preparados para buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E lá está em Isaías, essa palavra está em Jeremias, mas está lá em Isaías a palavra que é tempo de buscar a Deus. Este é o momento de buscarmos a Deus, porque, quem sabe, ano que vem Jesus não volte. Não voltou ainda hoje, pode voltar ainda amanhã, mas quem sabe, e nós temos que estar preparados. Aí vem a palavra do profeta: prepara-te para encontrares com o teu Deus. A minha expectativa para ano que vem, que o Brasil vai estar mais voltado para Deus. Tá certo. Gente, o programa Palavra Franca fica por aqui. Quero desejar meus votos felizes ano novo a todos vocês. As câmeras estão abertas para você mandar aí sua mensagem de ano novo para todos os nossos ouvintes, que também estão nos assistindo lá no Clama Brasil, né? Um abraço aí, pessoal do Clama Brasil. Estamos no Instagram do Clama Brasil, fazendo essa transmissão também simultânea ao vivo. Mas eu quero dizer para você que está participando conosco, ou poderá participar depois, através das redes sociais, tanto do programa Palavra Franca, como do Instituto Clama Brasil. Não troque a sua esperança por nada. A sua esperança precisa estar diante de Deus. Só o Senhor é Deus. E mesmo que digam o contrário para você, saiba que Jesus é o Senhor do Brasil. Deus está no controle da minha vida, da sua vida. Deus está no controle do Brasil. Seja o que for, venha o que vier, não desanime, não se desespere, não enfraqueça a sua fé, mas fortaleça no sangue de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, porque Jesus veio
para buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava, pastor Jaimilson estava, nós estamos perdidos sem Jesus, mas um dia nós olhamos para Jesus, abrimos o coração e entregamos a vida para Jesus. É o que Deus pede. Filho meu, dá-me o teu coração. Entregue o teu coração para Jesus, entregue a sua vida para Jesus e tudo mais será feliz. Com Jesus é só felicidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil. Feliz 2023. Pastor Ângelo, muito obrigado pela participação no programa. As portas estão abertas para eu voltar. Obrigado. Dá um abraço lá na irmã Eni, né? E diga que eu mandei um abraço de coração para ela, viu? Gente, eu quero me despedir, né? Lembrando que o ano de 2022 foi um ano de perdas, né? Demos a Deus aí, tivemos que dar a Deus a algumas pessoas, né? Foi-se a Rainha Elizabeth, uma grande mulher, né? Que teve um reinado de 70 anos. Ela atravessou o século, gente. O ano de 2022 nos tirou também Gal Costa e Jô Soares, um dos grandes ícones da comunicação. E agora, no apagar das luzes, nos levou o rei do futebol brasileiro, ou melhor dizendo, o rei Pelé, o rei do mundo. Esse sujeito, esse grande homem, esse grande desportista lá de Três Corações, que eu quero aproveitar e mandar um abraço para Dona Celeste, sua mãe, que certamente está assistindo a perda do filho. Me despeço de 2022 e de vocês dizendo que ano que vem tem mais. Programa Palavra Franca, toda sexta-feira às 22 horas. Nós estamos no Facebook e estamos também no YouTube. Vai lá, se inscreve, comenta, compartilha, nos ajude aí a crescer a nossa página. Muito obrigado. Até aqui eu sou muito grato a Deus por cada um de vocês. Lembrando, ano que vem tem mais. Se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, gente, é porque eu estarei com Ele. Tchau, pessoal. Feliz 2023.